Você é do tipo que evita conflito a todo custo? Prefere engolir muitas das vezes o que sente só para não magoar ninguém ao seu redor? Você já ouviu alguém falar o seguinte: nossa, você é tão tranquila, mas por dentro você está carregando muita tensão, angústia e até mesmo medo de não dar conta? Se você se identifica com isso aqui, talvez o seu temperamento seja fleumático. Ou talvez esse seja seu temperamento secundário, moldando ali, te influenciando o seu jeito de sentir e reagir. Esse é o nosso quinto e último episódio da nossa série sobre temperamentos humanos. E hoje eu quero te guiar por dentro do mundo do fleumático. O mais sereno por fora, mas muitas das vezes o mais confuso por dentro. Eu sou Jéssica Bezerra, eu sou terapeuta em reprogramação emocional e analista de temperamentos, e eu quero te mostrar que por trás do silêncio pode haver um grito engasgado que ninguém nunca ouviu desse fleumático, que talvez seja você aí do outro lado que me escuta agora. Então, vem que eu vou te mostrar tudo por dentro sobre tudo, todas as características do temperamento fleumático. O fleumático ele é representado pelo elemento água. Ele é calmo, observador, adaptável, mas assim como a água parada, ele pode estagnar. E quando isso acontece, ele pode adoecer por dentro. É um temperamento que representa a paz, a diplomacia, tem uma presença acolhedora, tem muita estabilidade também, busca por estabilidade, mas também é o temperamento da dificuldade em se posicionar, o medo de magoar o outro, tem uma tendência a engolir sentimentos. Por fora, o fleumático é muito calmo, tranquilo, tolerante, alguém que nunca briga. Você nunca vai ver um fleumático entrando em conflito. Pelo contrário, ele foge. Mas por dentro, ele vive uma confusão de pensamentos, medo de errar, dúvidas constantes e uma incapacidade de se mover mesmo quando quer mudar. Ele tem muita dificuldade em lidar também com mudanças, em se mover, dar esse primeiro passo. Ele pensa muito antes de agir, ele sente muito, mas raramente ele fala, ele externaliza isso. E quando fala, ele já sofreu muito em silêncio antes para colocar para fora, tá? O grande conflito interno nesse fleumático é que ele quer evitar conflito a qualquer custo. O fleumático ele tem uma aversão profunda a conflitos, tá? Por isso que ele representa a paz. Ele prefere perder do que gerar desconforto. Então, ele muitas das vezes você pode ver que um fleumático ele pode se anular. Ele pode evitar muitas das vezes conversas difíceis. Abrir mão de suas vontades para não contrariar ali a situação, as pessoas. Fingir que está tudo bem quando não está. Mas o que ninguém vê ali é que esse jeito mais tranquilo está muitas vezes ali sustentado por um medo e não por maturidade. Tanto que a emoção primária representada no fleumático é o medo. Então, o custo disso é enorme. Relações em que ele nunca é ouvido, família onde ele carrega tudo sozinho, vida, às vezes, muitas vezes sem propósito, porque ele nunca teve coragem de dizer o que queria, de se posicionar, de se expor, tá? Porque ele acredita que fazer isso é como se ele estivesse entrando num conflito, num embate. Então, a grande armadilha aqui dele é a passividade. O fleumático, ele pode ver anos na mesma situação, mesmo sabendo que aquilo o machuca, que aquilo não tá tão confortável para ele, mas ele não vai ter uma ação rápida para reagir, diferente do sanguíneo, do colérico, que são mais rápidos, né? Então, ele prefere o desconforto, que já conhece, do que o risco de enfrentar o novo. Tá? Então, isso pode torná-lo uma pessoa mais acomodada, ter uma tendência mais procrastinadora, ser mais passivo diante da própria vida. Então, ele pensa o seguinte, assim, depois eu resolvo. Mas o tempo vai passando e ele se afasta cada vez mais de quem ele poderia se tornar ou fazer, realizar. Né? Então, depois eu faço, depois eu faço. Isso depois não chega, né? Vai passando o tempo. Então, essa paralisia silenciosa é uma das maiores dores do fleumático. Uma das maiores. Se o fleumático ele não saber expressar o que ele sente, ele vai desenvolvendo ansiedade, sente o corpo sempre muito tenso, rígido. Você percebe que ele tem uma rigidez também, tem dificuldade de dormir bem,
se culpa por não reagir, vive pensando no que deveria ter feito, no que deveria ter dito. Mas como ele raramente explode, ninguém percebe o quanto ele tá mal. Todo mundo acha que ele tá ali super bem, calmo, mas no fundo não. Então, muitas das vezes ele sofre em silêncio. E quanto mais o tempo passa, mais ele sente que não sabe ali mais quem é. Começa até a perder um pouco da identidade dele, o que é muito um alerta aqui, tá? Então, mas a gente também tem um lado luz, a gente também tem um lado bom ali, né, de ser fleumático. Eu sou fleumática, tá? Então, eu posso dizer, realmente é isso mesmo, tá? Eu tenho temperamento primário fleumático com secundário sanguíneo. Então, tem que saber administrar bem essas questões. Então, uma pessoa que tem dificuldade de falar não, porque quer evitar conflitos, antes eu não entendi o porquê que eu tinha uma dificuldade muito grande em dizer não, em me posicionar na vida, com as pessoas, nos relacionamentos. Então, eu aceitava muitas coisas, migalhas mesmo. Então, eram questões ali que eu não sabia lidar. E tudo isso por quê? Porque eu tinha um medo gigantesco de conflito, de brigas, de questões, né? Então, isso é muito complicado. Se você, por exemplo, já vem de uma família onde tem o costume de ter muitas brigas, muitos embates. Eu vim de uma família assim também. Então, a gente tinha muita briga. E aquilo ali eu lembro quando eu era criança, por isso que eu falo, quando a gente vai fazer uma análise de temperamento, a gente não vai olhar só as questões de você adulta, mas principalmente na infância. E eu tinha muito medo, então eu saía correndo, eu ficava apreensiva. Uma briga que acontecia um dia, por semanas, meses eu ficava com aquilo. Então, eram muitos gatilhos. Era muito complicado. Então, hoje eu entendo que isso também faz parte do meu temperamento, de quem eu sou, da minha essência. E saber lidar hoje com essas questões de me priorizar. Eu tive que aprender a me priorizar, tive que aprender a me posicionar, a entender que falar não é que você tá causando conflito, né? Então eu tive que aprender muitas questões para que hoje eu pudesse ter ali ter uma vida melhor do que quando eu não sabia sobre isso em relação ao meu temperamento e como agir diante das circunstâncias ali que apareciam na vida, tá? Para ter mais qualidade de vida mesmo, tá? Então por isso que é tão importante você conhecer esse temperamento, você entender quais são os gatilhos, como que você reage, quais são as emoções primárias que você tem, o que você não suporta, o que você suporta. Você tem que entender você na essência, né? Para você poder ter uma vida com mais qualidade, uma vida emocional, mental com mais qualidade. O lado luz, vamos dizer assim, do filmático, né, que não precisa de tanta atenção, mas que é algo que a gente tem que potencializar ainda mais esse filmático, é quando ele encontra esse equilíbrio, ele vai se tornando uma pessoa, um porto seguro para as pessoas, tá? É um ouvinte muito empático, um conselheiro muito sábio, uma presença que cura sem dizer às vezes uma palavra. Só a presença dessa pessoa já traz paz, já traz harmonia naquele ambiente. Ele tem o dom da paciência, da harmonia, da paz. Então quando ele se posiciona, a sua fala é firme, quando ele aprende a se posicionar, serena e muito transformadora, porque ele pensa antes de agir, não é aquela pessoa que explode, já vai falando que nem o colérico, não. E quando decide, é de verdade, tá? Então decidiu, é aquilo e ponto. O fleumático ele pode ser um alicerce de uma família, de um projeto, de uma equipe, desde que ele aprenda a não se anular para manter a paz daquele ambiente, tá? E aqui eu quero fazer um exercício com você, que é fleumático também, ou se identifica, que é o exercício me escutar sem medo. Então pega papel e caneta e eu quero que você responda essas 3 perguntas. A primeira, qual foi a última vez que eu disse sim querendo dizer não, na verdade? Para tentar manter ali a paz, evitar conflitos, mas no fundo eu não queria dizer sim. Eu queria dizer não, falar não vou fazer, não vou, não estou afim, não quero. Anota aí, qual foi essa última vez? Talvez foi hoje, semana passada, semana, alguns dias atrás? Escreve. A segunda pergunta, em quais áreas da minha vida eu estou parada por medo de conflito ou julgamento? Que aí você vira aquela poça da água, lembra? Parada, sem fazer nada, e fica ali travada. Então, quais são as áreas da sua vida que você realmente travou por medo? Anota. Terceira pergunta e última. O que eu estou deixando de viver por medo de desapontar alguém?
Escreve. Escreve, sabe, deu, assim, os mínimos detalhes em cada uma dessas perguntas. Porque aí você vai entender, se compreender. Você também pode ser calma, sendo fleumática, mas você também pode se posicionar. É saudável. Porque quando você se posiciona, as pessoas também começam a te respeitar. Quando você é aquela pessoa que agrada a todo mundo por medo de conflito, você acaba se tornando aquela pessoa que é muito... O termo que eu vou usar aqui é um pouquinho pesado, mas assim, as pessoas acabam usando muito você. Muito dessa sua boa vontade, essa boa vontade de querer ver tudo, sabe, em paz, em harmonia. Então, muita gente gente com más intenções podem estar utilizando isso a benefício delas, entendeu? E usando você. Porque sabe que você não se posiciona, sabe que você tem essa dificuldade muito grande de falar não, quando você, na verdade, você de falar não, enquanto você acaba dizendo sim, aceitando tudo. Que às vezes até o inaceitável cair ao ponto de atenção. Por conta desse medo de conflito, esse medo de desagradar as pessoas. Então, cuidado com isso. Esse é um ponto de atenção extremo para quem é fleumático. Acho que é nos relacionamentos. Você provavelmente que é uma fleumática vai se identificar, ou você que já é casado ou está namorando, ou tem um relacionamento com uma pessoa que é fleumática, você vai entender muito bem como que é, por conta dessas características aqui. Presta atenção. O fleumático nos relacionamentos, ele é visto muito como uma pessoa extremamente calma, muito confiável, inclusive, agradável, é estável. Como eu te falei, o fleumático ele também é motivado muito por estabilidade. Não só pela questão de evitar conflitos, mas ele busca estabilidade. Então, por isso que muitas das vezes também ele não consegue se posicionar, tá? Porque ele quer se manter ali estável. É aquele parceiro ou aquela parceira que não cria conflito, tá sempre disponível, busca o bem-estar do outro, você vai pensar muito em você também. Mas essa tranquilidade muitas das vezes esconde algo mais profundo. O medo de desagradar, de perder o vínculo e de ser muitas das vezes até rejeitado e por se mostrar sua verdade, por se mostrar quem ele é. Por isso o fleumático, ele tende a concordar muitas das vezes para evitar briga, mesmo quando ele não pensa igual a você, quando ele tem ali uma diferença ali no pensamento. Ele não quer esses conflitos, ele anula seus desejos em nome da harmonia do relacionamento. Pode ficar em relacionamentos, às vezes até infelizes, até mornos ali por anos, com medo de tomar uma decisão. Então ele fica ali postergando. Por conta disso, ele quer estabilidade. Então, mesmo que o relacionamento seja um horror, seja assim péssimo, ele vai continuar porque é estável pra ele. Né? Ah, pra que eu vou terminar? Por que eu vou romper? Vou ter que começar tudo do zero de novo? Vou ter que... Pra ele, já para e pensa nisso, então ele fala, não, prefiro manter como está. Mesmo não estando do jeito que ele gostaria. Mesmo ele não estando feliz naquele relacionamento. E isso serve não só pra relacionamento, relação a relacionamento afetivo, mas trabalho, em relação à família também. Então, aquela pessoa no trabalho que vai ficar ali postergando, às vezes não tá nem feliz naquela área, naquele lugar, naquele emprego, naquele ambiente, mas ele vai postergar aquilo porque ele quer estabilidade. Então, ele não vai querer sair pra pensar, nossa, se eu sair, eu vou perder toda a minha estabilidade que eu já conquistei aqui, eu vou perder todos os benefícios que eu tenho, eu vou perder toda essa minha rotina que eu já conquistei, que eu já estou adaptada, que eu já estou aqui, sabe? Então, pra começar tudo do zero. Então, ele não gosta muito dessa novidade, que nem, por exemplo, o sanguíneo já adora, aquela coisa nova, tudo. O fleumático, não. Ele já quer estabilidade. Então, você quer tirar uma fleumática aí do eixo, é você tirar essa estabilidade dele, ou gerar conflitos ali, que aí sim você vai ver o fleumático se revelando mesmo na sua essência. E ele pode ser também muito passivo, assim, no sentido afetivo, por medo de errar, por ser mal interpretado muitas das vezes. Então, dificulta muito o fim dos ciclos, tem muita dificuldade em encerrar ciclos, mesmo quando sabe que tá sendo, às vezes, até maltratado, ignorado dentro de uma relação, tá? O desafio desse fleumático nos relacionamentos é como manter a paz sem se abandonar muitas das vezes. Então, o fleumático ele precisa aprender a dizer o que sente, a expressar seus limites também, impor limites. E mostrar seu desejo, sua opinião, e até mesmo sua raiva quando ele não tá gostando de algo. Isso não vai desestabilizar a relação. E entender que conflito saudável também faz parte, né? Falar ali.
Então, é importante. Porque quando ele não se posiciona, ele ensina o outro a passar por cima dele, muitas das vezes. Então, se você se identificou com tudo isso, talvez você esteja vivendo aí com o seu temperamento fleumático e nunca percebeu, nunca parou para se atentar a isso, né? E às vezes você não sabe lidar com o seu temperamento. E aí que a minha análise de temperamento pode transformar a sua vida. Você vai entender, se entender, se realmente o seu temperamento é o fleumático, como suas feridas emocionais também estão influenciando ali o seu comportamento e como criar um plano de ação emocional para você começar a se mover mais sem medo, sem culpa, sem se abandonar. E o link está aqui na descrição abaixo desse vídeo. Compartilhe esse vídeo também, aproveita para compartilhar com quem você vê que é completamente fleumático, para essa pessoa já começar a se entender o porquê que ela é assim, porquê que ela se comporta desse jeito, se conhecer mais. E me conta aqui nos comentários se você se identificou com fleumático ou com qual temperamento. A gente chegou agora no fim dessa série aqui dos temperamentos humanos, os 4 temperamentos, né? Você soube, aqui você aprendeu sobre o melancólico, colérico, sanguíneo, fleumático. Então, conta aqui pra mim qual que é o seu temperamento, o que que você aprendeu com essa série, o que que você descobriu mais sobre você, se você se entendeu mais, o porquê que você reage, o porquê que você tem certos comportamentos, e entender que isso faz parte da tua essência, é o teu jeito. Mas claro, se tem algo que incomoda, que não tá te ajudando, que tá travando a sua vida, a gente precisa de estratégias ali para que você consiga conciliar isso e ter resultados melhores, ter uma qualidade de vida maior, tá? Então, é muito importante conhecer sobre si cada vez mais. O autoconhecimento, eu falo que ele é poder. Quanto mais você se conhece, você se empodera de você mesmo. Então, é esse meu objetivo aqui com essa série, que você tenha se conhecido ainda mais. E te espero nos próximos vídeos aqui do canal do YouTube, as próximas séries que eu quero gravar aqui pra vocês também. Se você quiser também deixar sua opinião aqui, qual série eu devo gravar aqui agora, por exemplo, dos tipos de apego que existem, se é algo que você tem vontade de aprender comigo. Enfim, deixa aqui abaixo. Lembrando que a gente já tem a série sobre feridas emocionais, que vale muito a pena você assistir, agora dos temperamentos, e vou fazer mais séries aí pra vocês também, pra vocês terem mais autoconhecimento cada vez mais, tá bom? Então, ficamos por aqui e até o próximo vídeo aqui no canal.